A paz do Senhor. Na jornada dessa vida, no ministério, na família, na igreja, na empresa, no trabalho, no ministério, na nossa espiritualidade, nós somos o Jonas ou somos aqueles que vendem a passagem para ele? Fica essa reflexão. Veja o vídeo até o final. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um material fascinante que parte de uma pregação sobre a história bíblica de Jonas. Isso mesmo. E a ideia aqui não é só, recontar uma história que quase todo mundo já ouviu. Não, de jeito nenhum. É usar essa narrativa como um espelho para as nossas próprias escolhas, para as consequências delas e, o mais importante, para uma autoavaliação bem direta. Exato. A questão que essa análise deixa no ar e que a gente vai explorar é: quem somos nós nessa história? A gente é o Jonas, o profeta que está fugindo? Ou a pessoa que vendeu a passagem para ele. Exatamente. A pessoa que, sem saber, deixou a tempestade entrar no barco. E esse é o ponto de partida. A análise desloca o foco. A história deixa de ser só sobre um cara que desobedeceu e foi engolido por um peixe. Que é a parte que todo mundo lembra. Pois é. E se torna uma reflexão, muito poderosa sobre como as nossas ações, principalmente aquelas que a gente tenta esconder, sabe? Sim. Elas criam ondas. E essas ondas podem virar tsunamis na vida de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o nosso problema. É sobre isso que a gente vai conversar. Sobre essa fuga consciente, o efeito dominó das decisões, a diferença que eu achei brutal entre só confessar a culpa e se arrepender de verdade. Uma diferença crucial. E, por fim, a responsabilidade que a gente tem sobre quem ou o que a gente deixa entrar no nosso barco. Vamos lá. Bom, a história de Jonas é super conhecida, mas o ponto de partida dessa análise já é diferente. Não foca no peixe, mas na fuga em si. Deus dá uma ordem muito clara. Vá para a grande cidade de Nínive. E o que Jonas faz? Ele levanta e vai literalmente para a direção oposta, para Tarsis. E um ponto crucial que a pregação levanta é que Jonas não era um novato, né? Não, de forma alguma. Ele era um profeta experiente, a voz de Deus para o povo. E isso torna a fuga dele muito mais Significativa. muito mais grave. E não é só uma fuga, é tipo uma rebeldia calculada. Mas tem um detalhe que a análise explora que é fundamental. Por que ele fugiu de Nínive, especificamente? Sim, esse contexto é tudo. Nínive era a capital do Império Assírio. E os assírios eram os inimigos mortais de Israel. Conhecidos por serem brutais, né? Exatamente, uma brutalidade sem precedentes. Então a recusa de Jonas não era só medo. Tinha um quê de nacionalismo ali, talvez até um desejo de que seus inimigos fossem destruídos por Deus. Puxa. Ele não queria que a graça de Deus alcançasse aquelas pessoas. Uau! Isso muda tudo. Não é só eu não quero ir. Eu não quero que eles sejam salvos. Ele está tentando fugir não só da tarefa, mas da misericórdia de Deus. E aí vem a parte que sempre me deixou, intrigada. Enquanto a tempestade está lá fora, quebrando o navio, a Bíblia diz que Jonas desceu ao porão e dormiu. Um sono profundo. É! Como alguém consegue dormir no meio de um caos que ele mesmo causou? Essa é uma metáfora poderosa que a análise explora. Esse sono profundo pode ser visto como uma consciência cauterizada, sabe? Anestesiada. Uma negação. É a capacidade que às vezes a gente desenvolve de ignorar o caos que as nossas ações estão gerando, contando que, no nosso mundinho particular, as coisas parecem em paz. A tranquilidade dele era totalmente falsa. Totalmente. Era a paz de quem se recusa a encarar a realidade. É como a pessoa que sabe que está estourando o cartão de crédito, mas para não sentir a dor, simplesmente para de olhar a fatura. Perfeito. A tranquilidade não vem de uma situação resolvida, mas de uma realidade ignorada. E o mais louco é que, no começo, tudo parece dar certo para ele. Ele chega no porto, encontra um navio indo exatamente para onde ele queria fugir. Paga passagem, embarca. Parece um sinal verde, não parece? Exatamente. E esse é outro ponto de alerta que a análise levanta. Nem toda porta aberta é uma aprovação divina. Nossa, isso é forte. Às vezes, o caminho do erro está completamente livre,
sem nenhum obstáculo. A interpretação aqui é que Deus permite que Jonas siga seu plano até o fim, para que a intervenção, quando viesse, fosse inquestionável. A ausência de dificuldade não significa que estamos no caminho certo. Muitas vezes, é só a corda que nos é dada antes do puxão. E o puxão vem com força total. A tempestade não atinge só o Jonas que estava lá dormindo. Não. Atinge os marinheiros, pessoas que estavam só fazendo o seu trabalho. E, de repente, o mundo deles está desabando. Eles estão em pânico, jogando ao mar o seu sustento, as cargas, O ganha-pão deles. tudo para tentar sobreviver. E aqui a análise entra no coração do problema, o efeito colateral. Nossos erros nunca são apenas nossos. Eles respingam, inundam e, às vezes, afogam quem está ao nosso redor. E os marinheiros, ao venderem a passagem, fizeram um negócio legítimo. Um negócio legítimo. Mas, sem saber, eles permitiram que a fonte da tempestade entrasse no barco deles. E agora são eles que estão pagando o preço. A pregação que estamos analisando usa uma outra história bíblica para reforçar esse ponto. A de Acã. É uma história bem pesada, aliás. Sim, mas a conexão é direta. Acã, um soldado, desobedece uma ordem e secretamente pega para si uns tesouros que deveriam ser destruídos. Um ato secreto, individual. E a consequência? Na batalha seguinte, o exército inteiro de Israel é derrotado. Dezenas de soldados morrem. O pecado escondido de um homem causou a morte de inocentes. É o princípio da maçã podre, né? Exato. Em um time de projeto numa empresa, por exemplo. Se uma pessoa não entrega a sua parte ou age de má fé, não é só ela que falha. O projeto todo atrasa. A reputação da equipe é manchada. E todos pagam o preço. Todos pagam. Isso me faz pensar em quantas vezes a gente vende a passagem para um Jonas. Seja ao contratar alguém para um time, sabe, ignorando uns sinais amarelos porque o currículo é bom. Ou numa sociedade, numa amizade. Sim, um relacionamento onde a gente sente que algo não está alinhado, mas insiste por conveniência, por carência. E aí, quando a tempestade vem, a gente fica, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Sem perceber que nós mesmos abrimos a porta para o problema entrar. Exato. Essa é a autoavaliação proposta. Mas voltando à história, os marinheiros desesperados descobrem que Jonas é o culpado. E, para ser justo, ele não mente, ele confessa na hora. Sou eu. Eu sei que esta terrível tempestade veio sobre vocês por minha causa. Aparentemente, problema resolvido. A confissão veio. Espera aí. Então, a análise sugere que a confissão dele não adiantou nada, porque não veio acompanhada de uma atitude para mudar o rumo. Exatamente. Isso é contra-intuitivo. A gente tende a pensar que admitir o erro já é meio caminho andado. E esse é o ponto mais profundo da análise. Existe uma diferença abissal entre confissão e arrependimento. Jonas confessa o fato, ele admite a verdade. Ok. Mas a solução que ele oferece é totalmente passiva e isenta ele de qualquer responsabilidade futura. Ele diz, me peguem e me joguem no mar. Ele não assume o protagonismo para consertar o estrago. Isso. O arrependimento verdadeiro de Jonas seria algo como: Pessoal, parem tudo. A culpa é minha. Virem esse barco agora. Me levem para a costa que eu vou a pé para Nínive resolver o que eu comecei. Seria isso. Precisamente. A análise usa o termo grego metanoia, que é a palavra para arrependimento no Novo Testamento. E metanoia não é sentir-se mal pelo que fez. É mais do que isso. É uma mudança completa de mente, de rota, de direção. É dar um cavalo de pau. A confissão de Jonas foi só o GPS dizendo, recalculando rota, mas ele se recusou a virar o volante. E a prova de que a confissão foi vazia. É que, mesmo depois que ele admite a culpa, a tempestade não acalma. O texto diz que o mar se tornava cada vez mais violento. Nossa, a confissão sem ação piorou tudo. Piorou? E nesse momento de caos total acontece uma das maiores ironias da Bíblia. Uma inversão de papéis, assim, impressionante. Totalmente. Os marinheiros, descritos como idólatras, pagãos, demonstram muito mais compaixão e temor a Deus do que o próprio profeta de Deus. É um paradoxo incrível, e a análise dedica um bom tempo a ele. Eles hesitam em jogar Jonas ao mar.
O texto diz que eles remavam com toda a força para levar o navio à terra. Eles tentaram salvar todo mundo, inclusive ele. Inclusive o homem que causou todo o problema. Eles tentam uma solução humana antes da atitude drástica. E quando veem que não tem jeito, antes de jogá-lo... Eles fazem uma oração. Exato. Não aos seus deuses, mas ao Deus de Jonas, pedindo: não nos consideres culpados por matar um homem inocente. É impressionante. O profeta, o homem de Deus, age com egoísmo, com passividade, enquanto os de fora demonstram empatia, reverência, um senso de responsabilidade moral muito maior. Sem dúvida. O que essa ironia nos diz? É uma crítica a quem se sente espiritualmente superior. Com certeza. A reflexão proposta é um golpe direto na arrogância religiosa. Mostra que, muitas vezes, pessoas que não se encaixam nos nossos moldes de certas podem ter um coração muito mais alinhado com a justiça do que aqueles que carregam o título, o crachá, Exato, mas cujas ações não correspondem. exato. É um convite à humildade, para a gente olhar as atitudes, não os rótulos. Depois de toda essa jornada, a análise nos coloca contra a parede com aquela pergunta inicial, né? A tempestade está aí, o barco balançando. Afinal, quem somos nós nisto tudo? A questão é exatamente essa: identificar nosso papel. A primeira possibilidade é que a gente seja o Jonas, Ok. a pessoa que, mesmo sabendo o que é certo, está num caminho de rebeldia, consciente ou não. E por causa dessa nossa teimosia, estamos gerando turbulência, prejuízo e ansiedade na vida da nossa família, dos nossos colegas. E o Jonas nem sempre é uma pessoa má, né? Não mesmo? Às vezes, é alguém com boas intenções, mas que está remando contra a maré de uma direção estabelecida. E com isso, atrapalha o avanço de todo mundo. E tem a segunda possibilidade, que talvez seja ainda mais desconfortável de admitir. Quer? E se nós formos quem vendeu a passagem? A pessoa que, por ingenuidade, falta de discernimento ou até conveniência, permitiu que a pessoa ou a situação errada entrasse no barco. E agora está no meio do furacão, jogando as cargas preciosas ao mar. A análise nos força a olhar para as duas frentes. É muito fácil, muito cômodo procurar o Jonas fora da gente. Apontar o dedo. Apontar o dedo para o chefe, para o cônjuge, para o governo. Como a causa de todas as nossas tempestades. O desafio proposto, o verdadeiro mergulho, é virar o espelho. É ter a coragem de perguntar. Será que, em alguma área da minha vida, eu sou o Jonas no barco de outra pessoa? Será que as minhas atitudes, mesmo que eu ache que estão certas, não estão gerando uma tempestade na vida de alguém? Essa é a pergunta mais difícil. A mais difícil. Resumindo, tudo que a gente tem aqui é uma desconstrução total dessa história de Jonas. Ela deixa de ser uma fábula infantil com um peixe gigante. E vira uma ferramenta de diagnóstico. Exato. Um espelho sobre responsabilidade pessoal, sobre as consequências invisíveis das nossas escolhas e sobre a necessidade urgente de discernimento para saber quem embarca com a gente. E a lição final, segundo a pregação, é que lidar com o problema Jonas exige uma ação decisiva. Não adiantou os marinheiros remarem mais forte. Nem o Jonas só confessar. A calmaria só veio quando eles tiveram a coragem de fazer o que era necessário: lançá-lo ao mar. A análise traça um paralelo com uma instrução do apóstolo Paulo sobre a necessidade de remover o fermento velho, as influências negativas. De dentro da comunidade, para preservar a saúde do todo. Exatamente. Às vezes, a paz exige a remoção da fonte da perturbação. É um pensamento forte. E a história nos conta que, no instante em que Jonas atinge a água, o mar se acalma. Completamente. A paz volta para o barco. Sim. Contudo, a jornada de Jonas está muito longe de terminar. Ele é imediatamente engolido por um grande peixe. E isso nos deixa com uma última provocação para refletir. Qual seria? Se remover o problema de dentro do barco traz a calmaria para quem fica, o que significa quando o próprio problema é submetido a uma provação ainda maior? Uma provação não para destruí-lo, mas como a história mostra, para transformá-lo. O que acontece depois que somos jogados ou que escolhemos ser, lançados para fora do barco?